Pronto, voltei. Acho que eu fiz alguma coisa aqui que não deveria. Bora? Tô mandando aqui meus aviãozinhos porque eu caí. Alguma coisa aqui que eu caí. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos falar de dinheiro? Bora, meninas. Vamos falar de dinheiro, vamos falar como a nossa mente pode estar nos afastando do dinheiro. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Você sente que trabalha, se esforça, mas que o dinheiro nunca é suficiente? Fala para mim. Você já sentiu isso? Você trabalha e você fala assim, poxa, esse mês eu trabalhei mais, esse mês eu fiz plantão, esse mês eu fiz hora extra, mas parece que o dinheiro some, voa assim, ó. Talvez o problema não esteja em quanto você ganha, mas no que você pensa sobre o dinheiro. O que a gente pensa sobre o dinheiro modela a forma como o dinheiro chega pra gente. Então, qual é o objetivo da gente hoje? É mostrar que essa mentalidade financeira vai influenciar diretamente nos nossos resultados. E como que as nossas crenças podem estar, sabotando o nosso dinheiro. Por incrível que pareça. A gente acha que dinheiro é uma coisa que a gente faz trabalhando. Trabalhando também é uma forma de fazer dinheiro. Mas mais do que trabalhar é pensar sobre ele. Então, se você tem crenças negativas sobre o dinheiro, como por exemplo essa, poxa, eu trabalho e nunca tenho dinheiro. O dinheiro está sempre longe de mim. O dinheiro é sujo. O dinheiro é a maldição das pessoas. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro sempre vai me levar para um lugar de ter amizades falsas. Eu nunca vou saber se aquela pessoa gosta de mim ou se ela está comigo por causa do dinheiro. Sabe essas coisas que a gente vai inventando? Pois é, tudo isso vai criando um bloqueio, um fluxo, na verdade, uma falta de fluxo para o dinheiro. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou tendo que mexer nessa caixinha, entendeu? Essa caixinha eu estou precisando visitar. Há algum tempo atrás eu descobri que a minha crença sobre o dinheiro é a seguinte, e isso eu estou trabalhando e está levando bastante trabalho, que é, Deus está aqui e o dinheiro está aqui. Então eu entendia inconscientemente que Deus e dinheiro eram coisas totalmente diferentes. Se eu tô pro dinheiro, eu não tô para Deus. Se eu tô para Deus, eu não tô pro dinheiro. Só que quando a gente vai começar a estudar sobre dinheiro
e eu já li alguns livros sobre esse tema. Já li Quem Pensa Enriquece, já li Os Segredos da Mente Milionária, já comecei a ler Mais Esperto que o Diabo, que também fala sobre dinheiro. Já tô lendo esse aqui, ó, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Tem outros que eu quero ler ainda sobre dinheiro, mas só esse já é suficiente para fazer a gente pensar que dinheiro é uma criação divina. Dinheiro está contido nessa criação. E se o dinheiro está contido nessa criação, e os livros vão dar conta disso, é porque, na verdade, ele é para nós. Ele é um recurso, assim como a sua visão, a sua audição, o seu olfato, o seu tato, são recursos para você viver aqui. Pois é, o dinheiro também. E eu não entendia isso. E vou dizer para vocês que isso dá bastante trabalho. Bastante trabalho. Porque as crenças sobre o dinheiro, elas nos são colocadas por aquelas pessoas que conviveram e convivem conosco. Especialmente quando a gente era criança. Então, o que os nossos pais falam sobre dinheiro, ou falavam, como os nossos avós, se a gente teve proximidade, pensava sobre o dinheiro. Vai lavar essa mão, o dinheiro é sujo. Né? Botou a mão no dinheiro, não vai comer. Não, dá esse dinheiro aqui. Né? Ou então você via seus pais brigarem por causa de dinheiro. E quando a gente é criança, como é que o nosso cérebro funciona? Ele generaliza. Aliás, o cérebro, ele tem Isso, o ambiente forja a nossa mentalidade. Exatamente isso, Marcelo. E a nossa tendência é seguir a manada do nosso ambiente. Então, se o ambiente coloca o dinheiro lá embaixo, briga por causa de dinheiro, discute por causa de dinheiro, vive falando mal do dinheiro, o que a gente tende a fazer quando a gente escuta isso? A gente segue. Porque enquanto crianças, o nosso cérebro, ele é generalista. Aliás, ele tende a ser generalista. É que quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo maturidade, vai começando a trabalhar essas conexões neurais, ele vai se tornando mais complexo e a gente vai começando a questionar. Mas quando a gente é criança, a gente não faz isso. Então, se a gente escuta o nosso pai e a nossa mãe brigando por dinheiro, a gente não sabe se eles estão brigando por excesso de dinheiro ou pela falta do dinheiro. Isso não importa para a criança. Por quê? O que ela vai registrar? Que o dinheiro causa briga, causa discórdia, causa animosidade dentro de casa. Particularmente, eu não me recordo dos meus pais brigarem por dinheiro, mas eu me recordo de algumas frases sobre dinheiro dita por eles. E aí, quando a gente junta essas duas mentes que estão mais próximas de nós quando nós somos crianças, a gente vai perceber que cada um tem uma visão sobre dinheiro. Meu pai tinha uma visão sobre dinheiro, a minha mãe tem uma outra visão. A minha mãe tem uma visão mais próspera sobre dinheiro. Ela é uma pessoa naturalmente mais empreendedora, mais fazedora. Ela acha que o dinheiro é um grande aliado. O meu pai já tinha algumas outras crenças limitantes sobre dinheiro.
né? Ele já era um pouco mais limitado em relação a dinheiro, apesar de ser uma pessoa que sonhava muito e sonhava muito alto. Mas na lida com o dinheiro, meu pai não era muito bom, não. Então a gente vai entendendo como que a gente vai mapeando isso dentro de nós. E hoje eu percebo crenças do meu pai, crenças da minha mãe dentro de mim em relação ao dinheiro. E todos esses livros que eu comentei com vocês, que eu li, que eu tô lendo, porque eu sempre volto neles, a coisa mais complicada é exatamente isso que eu falei no início. É essa crença espiritual sobre o dinheiro, vamos dizer assim. É como se o dinheiro fosse coisa do diabo mesmo. E se você gostar de dinheiro, ou se você quiser dinheiro na sua vida, é como se você desse entrada e abrisse portas para essas coisas negativas. Então, esse papo de hoje é muito mais para a gente ficar pensando, sabe? De como a gente tem lidado com essa energia. Né? Como a gente tem olhado para essas questões do dinheiro. E como eu me relaciono com o dinheiro mentalmente, é como ele vai se relacionar comigo. Então, se você vive num modo sobrevivência, onde você paga a conta, segura o cartão, evita falar de dinheiro, você sente que não nasceu para prosperar, todo mundo pode, menos você, você precisa começar a questionar essas crenças, questionar isso que está dentro de você. Porque tudo é mentalidade. E essa sua mentalidade pode estar se afastando do dinheiro. E é muito interessante olhar para isso, porque é uma dualidade, né? É quase que uma briga dentro de você. Você sabe que o dinheiro é importante, você quer dinheiro, você quer fazer mais dinheiro, você quer prosperar, mas internamente você não quer. No seu subconsciente você não quer. Porque na verdade dinheiro é sujo, dinheiro é coisa de gente que rouba, dinheiro é coisa do diabo, sabe? Dinheiro é uma coisa que vai fazer você se perder se você tiver dinheiro. Então tudo isso que eu estou compartilhando com vocês é tudo que eu estou pensando sobre, sabe? E por isso, às vezes, a gente tem alguns bloqueios. Bloqueio de vender, bloqueio de anunciar o seu trabalho, bloqueio de se mostrar como alguém capaz de trazer uma solução para um determinado problema, precificar o que você vende, o que você faz. E tudo isso vai fazer com que você olhe para a sua vida sobre um determinado aspecto e ângulo. E se você quer viver coisas novas, você vai precisar mexer nessa caixa. Vai precisar. Exatamente. Exatamente, Marcelo. Se conectar com pessoas prósperas de verdade. É isso. Mudar o ambiente, né? Mudar esse ambiente. Ouvir pessoas falar de dinheiro, de prosperidade, de avanços, de lucratividade, de formas como fazer dinheiro diferentes, né? E o Marcelo é um mentor, né? É meu mentor. Então, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de dinheiro, é preciso que a gente comece a se conectar com fios, com pessoas, com livros que tragam essa informação. Porque foi tão massacrado dentro de nós algumas coisas, e a questão religiosa
fala muito mal do dinheiro. Essa é uma grande verdade, né? A interpretação que a religião dá para o dinheiro, e muitas vezes, é uma interpretação ruim. E aí você fica com essa informação. E mesmo que Jesus tenha dito que ele veio para que a gente tivesse uma vida em abundância, a gente acha abundância em tudo que é lado, menos no dinheiro. É impressionante. Então é uma carga ancestral, falando numa visão de constelação familiar, é uma carga ancestral que a gente traz, que a gente precisa dizer, olha, parou aqui. Parou aqui. Eu sou próspera. Eu possuo riqueza. Todos os meus recursos internos, toda a minha capacidade de sentir, de perceber a vida, de pensar, de elaborar, de inteligência, são recursos. Eu sou rica. Eu sou rica. E também sou próspera, sou transbordante, como o Marcelo está falando. Eu gero riqueza, o dinheiro entra na minha vida, ele flui para mim. Então, são frases que a gente pode começar a usar para começar a ter uma melhor dimensão do que é o dinheiro. Então, se você acha que o dinheiro é sempre difícil, se você tem vergonha de cobrar pelo que você faz, se você vive com medo de perder o que você tem, ou se você acredita que o dinheiro muda as pessoas, são algumas crenças, tá? Que você pode ter que, assim, eu tô falando de mim. Vai que você também pensa isso. Então você pode começar a trabalhar diferente. Dinheiro é fácil. Eu cobro o que é justo pelo meu trabalho. Eu faço muito dinheiro. Porque dinheiro a gente não ganha, tá? Dinheiro a gente faz. Para que a gente tenha essa informação tátil de que sou eu que faço, eu cocrio, eu dou forma. Então eu digo a quantidade que entra. Eu continuo sendo a mesma pessoa rica. Eu continuo sendo a mesma pessoa e sendo rica. Então, quando você olha para isso, para essa linha, né, de descendência das nossas famílias, daquilo que a família entende, que o clã acha que na verdade é, como assim você vai se destacar? Como assim você vai fazer algo diferente e vai ganhar dinheiro? Porque é assim que eles pensam. Mas na sua cabeça é importante que você coloque que você faz dinheiro. Quando você coloca que você faz, você assume a responsabilidade para você. Você está dizendo para você, eu sou capaz de fazer essa quantidade de dinheiro. Eu não preciso que o outro venha e me dê, porque o ganhar é como se fosse uma premiação, né? Você fez algo e ganhou. O fazer não, o fazer te coloca em movimento, te coloca responsável, muda esse ambiente interno de passividade para um ambiente de ação. O Flávio Augusto, que é um mega milionário, eu gosto muito de escutar as falas dele. E ele sempre diz, você precisa ir. Você precisa ir para cima. Você precisa entender que você é a sua mola propulsora. Esses dois eu ainda não li, Marcelo. Estava falando com elas aqui. Esse eu ainda não li. Esses dois ainda não. Mas estão na minha lista. O próximo vai ser Pai Rico e Pai Pobre. Dinheiro emocional é depois do Pai Rico e Pai Pobre.
Então, Marcelo está trazendo os livros para que vocês comecem a perceber que quando vocês começarem a ter esse entendimento, o dinheiro começa a ficar mais próximo. Ele começa a não ser algo tão distante, ele começa a não ser algo do diabo, sabe? Algo que vai te levar para a perdição. Nossa, se você ganhar dinheiro, você vai ficar egoísta, você vai pisar nas pessoas. Cara, se você é esse tipo de pessoa, de fato ele vai potencializar isso. Agora, se você não é, não faz sentido você olhar por esse ângulo. O dinheiro vai te tornar vai te tornar ganancioso. Você vai começar a pisar nas pessoas para poder ganhar cada vez mais. Será que é isso que vai acontecer? Vamos testar? Que é o que eu falei do medo semana passada. Só confronta, só duvida. Vai pra cima. Vai pra cima. Porque crença é uma coisa que você pode substituir. Se você acreditava em algo, isso pode ser modificado dentro de você. Agora, você precisa caminhar para isso. Porque você só vai atrair aquilo que você que você começa a acreditar que merece. E isso é muito interessante. Daria um seminário de horas. Eu vou fazer uma aula, dia 14, agora de abril, às 20 horas. Eu vou colocar o link depois nos stories para você garantir a sua vaga. Esse é um dos assuntos que vai estar lá. Por quê? Porque se a gente não mexe no dinheiro, a gente não avança. Como é que você vive? Como é que você tem um celular para estar vendo essa live? Como é que você se veste? Como é que você come? Você precisa de dinheiro. Você foi mentoreado por ele? Que legal! Eu imagino que você pagou uma fortuna. Pois é, tô ensinando de graça, né? Podia estar cobrando aí uma fortuna aí, tá vendo? Como eu preciso de você, Marcelo, para me ensinar isso. Porque são crenças, né, que a gente traz. São crenças que a gente traz de que aquilo que a gente fala não vale dinheiro. Mas o que eu estou trazendo aqui vale muito. Vale muito dinheiro. Porque eu estou falando de mim, é de um processo pessoal. É de uma experiência. E sim, se a gente não começar a mudar essa mentalidade sobre o dinheiro, Marcelo fala uma coisa que eu acho forte, mas eu vou pedir licença a ele e vou repetir. Ele diz que essa questão do dinheiro é quase que um planejamento maligno para que a gente continue mal, sabe? Para que a gente continue na miséria, na miserabilidade, numa mente escassa. Você não nasceu para esse lugar. Não nasceu. E o quanto isso precisa desse treino todos os dias. Porque a sua mente, ela vai te trazer para aquela imagem que você foi acostumada desde que você é criança. Essa questão ancestral, gente, isso é muito forte. Isso não é bobeira, não. O que a sua família pensa sobre o dinheiro está impregnado em você. Impregnado. E para que você comece a limpar um cadinho, é ler, é literatura, é buscando novos ambientes, é buscando ir para lugares onde as pessoas falam de dinheiro, transbordam sobre dinheiro. Por que eu gosto de ouvir o Flávio Augusto? Porque ele só fala de dinheiro.
É lógico, eu preciso ouvir. Preciso ouvir o Brunet. Eu escuto o Brunet quase todo dia, o Thiago Brunet, esse que o Marcelo comentou, que é autor do Dinheiro Emocional. Eu escuto muito, né? Sim, exatamente. É uma questão de decisão, é isso aí. Porque existem forças que quanto mais a gente fica na miséria, mais alguém que não tem uma visão positiva vai usar do dinheiro para nos manipular. Para nos manipular. E nós estamos sendo manipulados, ó. Jesus já falava disso. Olha quanto tempo. Então, a gente precisa tomar uma decisão, é como o Marcelo está falando. Precisa ter uma decisão. E tem que ter força de vontade, gente. E é força mesmo para sair desse lugar. Por quê? Porque essas pessoas que têm uma mentalidade ruim, ela ganha o dinheiro, ela faz o dinheiro e ela manipula a massa. Ela pisa em cima da massa. Então, para ela ficar bem, e é só para ela. A gente não precisa comentar sobre isso, né? Isso é público. A gente sabe. Mas será que será que a gente quer o dinheiro para fazer isso? O nosso coração vibra isso? Até hoje, pensa aí, até hoje, você pegou o dinheiro para fazer mal às pessoas? Até hoje você usou o dinheiro para manipular as pessoas? Para fazer com que as pessoas fizessem o que você quer? Pensa aí, mas pensa fundo, hein? Pensa fundo. O papo aqui não é raso, não, é profundo. Pensa bem lá no fundo. Alguma vez você pensou em lucrar algo? E aí você colocou alguém numa enroscada, numa situação por causa de dinheiro? Pensou em dividir uma dívida sua e colocar o caldo para alguém também? Misturou todo mundo ali na sopa? Então a gente precisa se conhecer. Se conhecer. Porque se conhecendo em profundidade, e aí vem uma frase do Cristo que é divina. Se fores fiel no pouco, serás no muito. É você olhar. Se o que você tem na mão, você já fez esses enroscos, se você fizer mais dinheiro, talvez você continue fazendo esses enroscos aí. Mas se você olha para o dinheiro, usa o dinheiro para o bem, sabe partilhar, sabe olhar as necessidades, sabe também usufruir. Porque o dinheiro não foi feito para entrar na sua vida e você só doar. Não, você tem regras. O dinheiro tem regras. Então eu quero que você pense, eu quero deixar você pensando. Como você está usando esse dinheiro que você faz? E dia 14, às 20 horas, a gente vai ter um aulão, onde esse tema também estará, entre outras coisas que a gente vai conversar sobre mentalidade. Pensa aí, treina e veja que o dinheiro pode e deve ser seu aliado. Se você for fiel no pouco, certamente você será no muito.
tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Fica bem.